Boa noite, amados, tudo bem? Queremos dar as boas-vindas a todos que estão aí conosco, né? No Face e também no Insta. Agradecemos ao Senhor por essa noite. Mais uma vez estamos de cenário novo, né? Quinta-feira eu até li a passagem de João capítulo 4, quando Jesus disse que não era um lugar, mas era em espírito e em verdade. E agora nessa pandemia a gente tem experimentado que não é templo, né? Não são as paredes, mas nós temos aprendido a cultuarmos ao Senhor aonde chegamos. Então, quero desde já pedir que você abra seu coração, aí junte sua família. Quem está no Insta, manda aviãozinho convidando os amigos. Quem está no Face também compartilha. E vamos ouvir o que Deus tem para falar essa noite, tá certo? Estamos aqui em Fortaleza, na casa de uma irmã, né? E eu vou pedir a Gleicinha para mostrar a congregação reunida, já para vocês verem, né? Só um minutinho, viu? Aqui já pode, viu, gente? Está liberado. E o número é pouco ainda, ó. Os que são visitantes, quando nós estamos em Aurora, hoje eles estão aqui ao vivo. Tá certo? Então, olha. Hoje os visitantes estão tendo a oportunidade de estar ao vivo, assistindo, participando do culto juntamente conosco. E todos vocês aí de Aurora, onde tiver, né, algumas pessoas aí participando conosco, também nós estamos juntos para cultuar, tá bom? Abra aí sua Bíblia no Salmo 77. Nós vamos ler, na verdade, 74. Nós vamos ler do versículo 12 até o 17, tá bom? Salmo 74, versículo 12 ao 17. Esse salmo, na verdade, eu quero ler esse salmo na abertura desse culto, que é uma convocação para que a gente entenda a quem nós vamos adorar, certo? Um Deus que é vivo, um Deus que é real, um Deus que fez tanta coisa, e se ele fez no passado, ele vai fazer hoje, porque ele é o mesmo. Então, Salmo 74, do versículo 12 até o 17, acompanhe aí comigo, diz assim: Ora, Deus, meu Rei, é desde a antiguidade, Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçastes as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. Tu abristes fontes e ribeiros, secastes rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite. A luz e o sol, tu os formastes. Fixastes os confins da terra, verão e inverno, tu os fizestes. Certo? Então, queridas, é esse Deus que criou tudo, que fez tanta coisa no passado, ainda hoje, que nós vamos estar aqui juntos para adorarmos essa noite, certo? Então, onde você estiver, feche os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui para cultuarmos ao Senhor. Que essa noite tu nos fale, que essa noite o Senhor tenha liberdade de falar ao nosso coração, de usar a vida da Gleicinha, do Fernandinho, que vão conduzir o louvor, de usar a vida do Carlinhos também, que vai estar ministrando a tua palavra. Essa noite, Senhor, sejas adorado e entronizado entre nós. Peço por cada um que se encontra na sua casa, no seu lar, participando desse momento, que o Senhor também se faça presente. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vou chamar aqui Fernandinho e Gleicinha, que vão estar nos conduzindo nesse momento de louvor, certo? Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite tão maravilhosa, nesse momento tão especial.
você possa ir na sua casa, levantar esse altar de adoração, agradecer o nome do Senhor não só por esse dia, mas por tudo que Ele tem feito na sua vida, né? Por tudo que Ele tem feito na sua casa, porque em meio a tantas coisas o Senhor tem cuidado de nós. Nós somos gratos por isso. Que Deus possa gerar esse coração grato todos os dias da nossa vida, né? Nós estamos em boas condições. Nós temos o ar para respirar, nós temos uma casa, nós temos onde reclinar a nossa vida. E o Senhor é quem providenciou tudo isso. Você possa erguer a sua voz aí na sua casa, louvar o nome dEle, porque Ele é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Aleluia. Vamos agradecer o nome do Senhor. Por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Nós te agradecemos por este dia, Deus, pela oportunidade que temos de te adorar. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. Possamos encontrar um lugar seguro nele, que possamos tê-lo aí como o nosso amigo, o nosso verdadeiro amigo. Aleluia. Oh Jesus, nós agradecemos a Ti, agradecemos pelo Teu grande amor, pela presença do Teu Espírito Santo neste lugar. Obrigada, Senhor. Obrigado. Santo é o Teu nome, Deus. Santo Espírito, venha aquecer
Te encontro no lugar secreto.
Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidar agora nesse momento o irmão Carlos, que vai estar trazendo a palavra para o nosso coração nessa noite. Deus abençoe. Boa noite, amados irmãos de Aurora, os que estão aqui. Eu tenho que me concentrar aqui tá certo? Me perdoem se eu uma deslizada. Mas um abraço a todos aí. Desejo que todos estejam bem. Agradeço a missionária Márcia o convite de estar trazendo a palavra essa noite. E eu gostaria de orarmos antes. Já oramos aqui, mas vamos mais uma vez orar para que Deus abençoe este momento, tá bem? Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença agora, Senhor. A palavra, ela não está limitada ao lugar, ao espaço, nem a quem está trazendo a palavra.
A tua palavra, ela não volta vazia, independente da distância, do local. Não há barreiras, não há lugar distante onde ela não possa chegar e causar o impacto que ela pode causar e transformar aquilo que precisa ser transformado. Por isso, nessa noite, Senhor, que o Senhor use a tua palavra para que seja bênção na vida daqueles que estão precisando. Em nome de Jesus nós te oramos assim e assim te agradecemos. Amém. Fica melhor pertinho. Queridos, todos nós, eu acredito que todos nós desejamos ter um final feliz, né? Quem não deseja ter um final feliz? E lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, diz o seguinte: o fim das coisas é melhor que o seu início. Pode ser que você não tenha iniciado bem, mas Deus é capaz de mudar a sua história e você vai ter, sim, o final feliz. Porque o desejo do Senhor é que todas as famílias da terra sejam abençoadas. E falando em histórias de final feliz, ao preparar a palavra, veio um título aqui que eu achei interessante: Marcando as Futuras Gerações. Eu gostaria que nós lêssemos aí no livro de Ruth. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que marcaram gerações, mas eu gosto muito desse exemplo de Ruth, que era a nora de Noemi. E aí, abra comigo aí no Ruth capítulo 4, a partir do versículo 13. Diz o seguinte: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Nós lemos aqui, queridos irmãos, o final da história. A conclusão, a felicidade, né? O final feliz. Mas para chegar aqui, houve um caminho doloroso. E é sobre esse caminho, é nesse caminho que nós vamos tirar algumas lições. E é nesse caminho, nessa história, nesse relato, que nós a importância de marcar a vida de uma pessoa. E aí, para vermos o passo a passo, vamos lá para o início, né? O início do livro de Ruth. São 4 capítulos. Um livro bem curto, mas que tem grandes lições. E aí diz lá no capítulo 1, a partir do verso 1, verso 2 diz assim: No tempo em que Israel era governado por juízes, houve grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. Interessante, né? Os juízes da época, eles eram os responsáveis por conduzir a nação até na adoração a Deus. E houve fome num lugar onde não era para haver fome, porque Belém significa a casa do pão. Você já imaginou se chegar numa padaria e não tiver pão? Não pode, mas nesse tempo houve essa escassez em Belém. E aí a família de Noemi, o marido e os seus 2 filhos, foram por uma terra chamada Moabe. Saíram de Belém e foram morar em Moabe. Moabe é uma cidade que foi concebida por uma relação incestuosa de Ló com as suas filhas, né? Aliás, uma das suas filhas embebedou Ló e aí teve relação com ele e nasceu o povo de Moabe. E interessante,
Às vezes nós estamos em casa, pode até ter uma escassez, mas a gente decide sair para um lugar, para longe da presença de Deus, e aí pode ser algo ruim, tenebroso para a nossa vida. Porque a seguir, o que é que acontece? No capítulo 1, dos versículos 3 e 5, diz assim, resumindo, né? Não vou ler o texto todo, mas resumindo, diz que o marido de Noemi morreu. E os 2 filhos de Noemi, depois que o marido morreu, casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. 10 anos se passaram e morreram os 2 filhos de Noemi. E Noemi ficou sozinha, sem marido e sem filhos, numa terra longe da sua terra natal, que era Belém. Ela ficou lá desamparada. O significado de Noemi, tem algumas traduções, né, que traz o significado do nome de Noemi, é a feliz, a agradável. Mas numa situação dessa, com certeza, ela não estava feliz. Ela não estava vivendo um momento de felicidade, pois ela perdia tudo o que ela tinha. E ela ficou viúva e as suas noras também ficaram viúvas. E a viuvez naquela época era uma situação muito ruim, dependia do favor dos outros. E agora, o que fazer? Muitas vezes, não é a situação que vai mudar o nosso comportamento. Nessa situação, Noemi poderia ter um outro comportamento. Poderia se fazer de coitadinha, de se vitimizar, mas não. Ela decidiu mudar o rumo da história. O que é que acontece depois? Ainda no capítulo 1, Noemi ela ouve falar que o Senhor começa a abençoar Belém. Versículo, deixa eu só ler aqui para a gente acompanhar. Versículo 6, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Ela decidiu voltar com as suas 2 noras. Mas no meio do caminho tem uma coisa interessante. Noemi diz assim, versículo 8. Enquanto voltavam, antes do finalzinho do 7, enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a sua casa, de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos comigo. Note, nós sempre ouvimos piadas sobre sogra, né? Mas essa sogra aqui era admirada pelas suas noras, as noras não queriam largar do pé dela. E ela precisou pedir para que elas voltassem. E aí no versículo 10, e elas lhe disseram, não voltaremos, nós vamos com a senhora para junto do seu povo. Noemi marcou profundamente a vida das suas 2 noras. Elas não queriam deixar Noemi. Elas eram jovens, ainda poderiam se casar novamente e constituir família. Lá no prosseguir do capítulo, Noemi fala, olha, vocês vão, consigam maridos, porque estão liberadas. E elas aí ficam ali no pé. Como Noemi marcou a vida dessas pessoas? Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque Noemi estava numa situação de desespero. Noemi estava numa situação de viuvez. Ela poderia viver uma vida amargurada. O Senhor me condenou a ser viúva e reclamar de tudo, mas pelo contrário, ela teve uma outra postura. Horas viam nela um comportamento diferente. Algo diferente havia em Noemi. Apesar da circunstância, da situação, Noemi era agradável. Noemi estava ali e as pessoas queriam estar próximo dela. É interessante, né? Tem pessoas, irmãos, que a gente não consegue ficar perto. Tem pessoas que a gente quer ficar perto, mas tem pessoas que a gente quer ficar longe, porque elas nos fazem um pouco de mal. E é para nossa reflexão, que tipo de pessoa nós somos, né? Será que as pessoas querem estar perto de nós?
Será que as pessoas têm algum receio de estar perto de nós? E tudo isso marca as pessoas de forma que elas vão refletir isso nas futuras gerações. Noemi, a sogra, marcou profundamente a vida de suas noras, principalmente a de Ruth. As duas noras, uma se chamava Orfa e a outra Ruth. Orfa, ainda depois da segunda insistência de Noemi, voltou, mas Ruth não. Ruth permaneceu. Ruth disse o seguinte no versículo 16. Aliás, capítulo 1, versículo 14. Então elas começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, a sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Aí olha a resposta de Ruth. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que eu te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. O impacto de Noemi na vida de Ruth foi tão profundo, que ela disse assim: não, eu vou abandonar a minha parentela, eu vou abandonar os meus costumes, eu vou sair de Moabe e vou contigo para conhecer esse seu Deus. Será que se Noemi fosse amargurada, fosse uma pessoa assim que não tivesse nada a oferecer, Ruth iria com ela? Jamais. Tinha algo em Noemi que cativou Ruth, a ponto que Ruth: olha, eu vou contigo, o teu Deus será o meu Deus. Ainda que a situação de Noemi possa ser, o texto até diz que Noemi atribui essa tristeza, essa perca ao Senhor, que como se Deus estivesse a castigando. Mas Deus não castiga ninguém, meus irmãos. Deus, Ele é um Deus amoroso. Nós é que tomamos decisões, e decisões podem trazer um reflexo negativo, podem trazer algo doloso à nossa vida, mas não foi porque Deus quis nos prejudicar. Pelo contrário, nossas decisões é que vão lá na frente trazer os seus resultados. Noemi estava em Belém, não foi ela que decidiu sair, mas acompanhou seu marido, e aí aconteceu uma circunstância e ela teve que voltar. Mas ela sabia para onde voltar. Ela voltou para sua casa. Isso nos remete lá ao filho pródigo, que saiu, mas voltou de mão vazia, porque na casa do pai tinha alimento. Da mesma forma, Noemi, ao chegar na cidade com Ruth, as mulheres ficaram assim atônitas, diz aí no versículo 19, a partir do versículo 19, diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres, mas ela respondeu: não me chamem mais de Noemi. Ela, ao chegar na cidade, ela diz: olha, eu não sou mais feliz. O significado do meu nome, ela não tem mais importância, porque eu saí daqui de mãos cheias e voltei de mãos vazias. Me chamem agora de Mara, que significa amarga, né? Amargurada. E assim Noemi voltou para Belém. E Ruth também estava com ela. O que é que acontece com a Ruth? Né? Ruth deixou seu povo, deixou sua parentela e foi com Noemi. Todos nós, se quisermos viver uma experiência real com Deus, vamos ter que deixar alguma coisa para trás. Todos nós, para experimentarmos o melhor de Deus, vamos ter que deixar alguma coisa para trás. Noemi deixou sua família, os seus costumes, abandonou tudo e foi para uma terra a qual ela não conhecia. E chegando lá, no capítulo 2, chegaram já, no final do capítulo 1 diz que já chegaram no início da colheita da cevada. E no capítulo 2 diz: Noemi tinha um parente por parte do marido, ele é um homem rico, influente.
e pertencia ao clã de Elimeleque, e chamava-se Boaz. Versículo 2. Ruth foi com Noemi e ela não ficou esperando as coisas acontecerem. A Bíblia fala que ela disse assim para Noemi. Ruth, a moabita, disse a Noemi no versículo 2 do capítulo 2: vou recolher espigas no campo daquele que... Noemi responde: vá, minha filha. Então ela foi e começou a recolher espiga atrás dos cefeiros. E a Bíblia traz uma palavra, algumas versões dizem assim, por acaso. Na minha versão aqui, NVI diz assim, casualmente entrou justo na plantação que pertencia a Boaz. Queridos, se tem uma coisa que Deus não trabalha, é com o acaso. Aprenda a substituir coincidência por Jesus incidência, né? Já tem um pessoal que diz assim, um acaso. Provérbios 16, 9, se eu não me engano, diz que o homem faz planos, mas a resposta, Deus é quem dirige os seus passos. Não foi por acaso que Ruth foi parar justamente na terra de Boaz, que era o seu parente, que era, lá na frente nós vamos ver que era o resgatador, que era o responsável pela família de Noemi. Não foi por acaso. Ruth, ao chegar nessa plantação, atrai o olhar de Boaz, né? Boaz chega, pergunta quem é aquela moça, e ela diz que é a moabita que voltou de Moabe com Noemi. Então a fama de Ruth já corria por toda Belém, por toda aquela região, que Boaz, ao se aproximar dela, diz que ela pode pegar, diz que ela vai ser bem tratada. E no capítulo 2, versículo 16, Boaz... tá aqui, desculpa, deu um pulinho aqui. Ruth, capítulo 2, versículo 11, 12. Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou seu pai, a sua mãe e a sua pátria, e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, Deus de Israel, cuja proteção lhe dê uma grande recompensa. Ou seja, Ruth decidiu ir com Noemi para uma terra, abandonou sua parentela, e Boaz ressalta que ela foi bondosa, muito bondosa para Noemi. Porque ele diz assim, eu vi tudo que você está fazendo com sua sogra, você assim, é espetacular no tratamento com a sua sogra. O Senhor vai te recompensar. Naquela época, as viúvas, havia uma lei que as viúvas poderiam recolher as sobras das colheitas. Lá em Deuteronômio 24:19 diz, que aqueles espigas que forem caindo, que não forem colhidas, você deixe lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim Deus vai te abençoar. E Boaz, por ser um homem influente e rico, ele obedecia essa lei e Deus o abençoava. Ele deixava lá os outros que tinham a necessidade recolher as sobras das plantações. Então, Ruth foi agraciada com Boaz. E Boaz ficou ali cuidando de Ruth. Muito interessante, porque quando Boaz fala sobre seus atributos, sobre o que você fez com a sua sogra, que você não a deixou, que você saiu da sua cidade para acompanhar a sua sogra, ele diz, você veio viver no meio de uma gente que você não conhecia. Você veio buscar proteção a um Deus desconhecido para você. Mas você veio e Ele vai te recompensar. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra descansará. E Jesus, lá em João 6,37, diz o seguinte: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei
aqueles que vierem a mim, fora. Então, eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo, mas Deus usa algo sempre para chamar sua atenção. No caso aqui de Noemi e Ruth, elas perderam seus maridos. Deus chamou a atenção delas e elas voltaram para Belém. E é interessante, Deus não é aquele Deus que castiga, que está ali com um cajado para rachar sua cabeça. Não, Ele é um Deus amoroso e que está de braços abertos para te receber, para que você possa desfrutar de uma relação íntima com Ele, de uma relação de pai e filho com o seu Deus. E assim o Espírito Santo nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo para nos falar quais as circunstâncias, o que está acontecendo na nossa vida que não está dando certo. Isso pode ser um alerta de Deus chamando sua atenção, volta para mim. Esse período de pandemia é muito interessante observar, né? Muita gente ficou atônita porque teve que ficar dentro de casa, com suas esposas, com seus filhos, todo mundo assim ficou em parafuso, né? Interessante. Ao estar dentro de casa, você percebe o quanto você perdeu, o quanto era importante você estar em casa, mas você estava dando mais prioridade às coisas seculares do que à sua própria família. Não é pecado você trabalhar, você conquistar o que você deseja, desde que esteja dentro da vontade, do plano de Deus. Mas quando você põe Deus em segundo plano, quando você põe aquilo que Deus, isso se torna um pecado. Noemi saiu de mãos cheias e voltou de mãos vazias. Ruth, ela vivia já um vazio, porque ela morava em Moabe e ela foi de mãos vazias para Belém, e lá ela teve um encontro especial, excepcional com Deus, porque Noemi não conduziu Ruth para ir à plantação de Boaz, mesmo ela sabendo que havia Boaz, que era o resgatador, ela não conduziu Ruth. Ruth foi e Deus a dirigiu. A Bíblia diz que foi casualmente, por um acaso, mas Deus a conduziu para que ela chegasse à plantação de Boaz, ao ponto de a própria Ruth, a própria Noemi reconhecer isso lá no versículo, abre aí, acompanhe comigo, capítulo 2, a partir do versículo 19. Olha só o que acontece. A Ruth volta, né? 17 diz assim: assim Ruth colheu na lavoura, depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. A sogra com quem tinha trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Você sabia que você tem um resgatador? Você sabia quem é o seu resgatador? Nosso resgatador é Jesus. Pagou a nossa vida por amor. E a Ruth, ela teve essa experiência. Ela não conhecia o Deus de Noemi, mas ela disse: o teu Deus, Noemi, será o meu Deus. Muitas vezes nós conduziremos pessoas a conhecer a Cristo, mas elas não vão ficar por causa de nós, não. Elas vão ficar por causa de Cristo. Nós não somos capazes de manter as pessoas, segurar as pessoas para que elas sejam crentes. Não, o próprio Senhor vai atraí-las e elas vão permanecer não por causa de nós, mas por causa do próprio Deus.
A mulher samaritana, ao encontrar-se com Jesus, Jesus fala lá sobre a água da vida. Aí ela corre para o povoado e diz lá: olha, eu encontrei um profeta. E todo o povoado vai e chega-se a Jesus. E aí o povo diz assim para a mulher: olha, não é apenas por causa do que tu dizes. Agora nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. Então o nosso Deus, ele age assim. Nós até podemos conduzir pessoas, convidar pessoas, amar pessoas, impactar a vida de pessoas com o nosso comportamento, com os frutos do Espírito presente na nossa vida. Mas essas pessoas não vão permanecer por causa de nós. Elas vão permanecer por causa de Cristo, porque elas vão ter uma experiência com Cristo. A nossa função é levar as pessoas, marcar a vida das pessoas para que elas tenham uma experiência com Deus. Queridos, vida cristã sem experiência com Deus, ela é uma vida vazia. Nós temos a oportunidade e nós precisamos desenvolver um relacionamento com esse Deus verdadeiro. Continuando. Então, Ruth, Noemi fala que ele é o resgatador. Nós temos um resgatador que é Jesus. O resgatador era um parente não tão distante, influente, a quem a família podia, em geral, recorrer à sua linhagem ou seus bens, quando seus bens corressem riscos de ser perdidos. A palavra resgatador ou redentor é também empregada como um prenúncio da vida do Messias. Em Isaías 59:20 diz: virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Cristo é o nosso parente próximo, que veio nos comprar de volta para a família de Deus. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Aí a pergunta que eu te faço: depois dessa experiência, o que é que ocorre? Boaz vai, sabe que Noemi é da sua parentela, e aí ele vai, no capítulo 4, vai discutir com outro parente, vai negociar com outro parente, e o outro parente diz: olha, pode assumir aí as coisas de Noemi, da sua nora. E chega no texto que a gente iniciou lá, falando inicialmente do texto que a gente abriu, Ruth 4, do 3 ao 16. O que é que acontece? Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. E as mulheres que lá no início do livro de Ruth ficaram apavoradas, que Ruth lá despeja um pouco da sua dor, dizendo que ela tinha voltado de mãos vazias, tinha saído de mãos cheias e tinha voltado vazia. As mesmas mulheres começam a rodear Noemi e dizem: louvado seja o Senhor, que não a deixou sem resgatador. Queridos, Deus é o nosso resgatador. Não há como, assim, você não aceitando isso é uma graça jogada fora. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará uma nova vida a você e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora. Aí ele diz a expressão: que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. A Bíblia diz que amigos mais chegados que irmãos, E a nora, Ruth, a nora de Noemi, era essa pessoa que amava com Noemi, porque Noemi marcou a vida dela. Noemi pôs o menino do colo e passou a cuidar deles. E as mulheres de sua vizinhança celebraram o seu nome e disseram: nome do filho. E ela o chamou de Obed. E este foi o pai de Jessé, que foi o pai. Marcar gerações significa que nós vamos estar na história. Significa que as pessoas vão sempre lembrar de nós com boas referências. Ruth era uma moabita, um povo totalmente distante. Teve o seu nome na genealogia de Jesus. A pergunta que eu lhe faço: você é alguém que marca as pessoas?
Você é alguém que tem, assim, as pessoas têm vontade de estar com você? Você é alguém que as pessoas desejam, almejam estar com você? Você, se sua esposa, seus filhos gostam da sua presença? Como é que tá? Você tem que se avaliar. Se não, existe um caminho. Você tem que se arrepender e voltar-se para o Senhor. Interessante, né? Essa aliança de Noemi, né, que ela disse que abandonava tudo, que ia morrer com ela, se repetiu na vida de Davi e Jonathan. Davi ela era bisneta de Davi. E aí Davi e Jonathan, né, que era filho de Saul, eles fizeram uma aliança. E aí essa aliança foi cumprida depois que Davi já era rei. Davi se lembrou da aliança com Jonathan e disse assim: será que há alguém vivo ainda, algum parente vivo de Jonathan? E aí descobriu-se que Mefibosete, olha aí a plateia me ajudando, viu? Estão todos em silêncio aqui, mas estão prestando atenção. Esse nome aí meio complicado, foi lá, né? E Davi trouxe ele para morar no palácio. Então, quando você marca uma vida de uma pessoa, isso se perpetua por outras gerações. Que nós possamos ser assim. O desafio para quem segue a Cristo é marcar a vida das pessoas, trazer as pessoas aos pés de Cristo, trazer as pessoas para viver. Isso é o nosso legado. Tudo que você conquistar, toda a fortuna, toda a riqueza, faz bem, mas o melhor é impactar vidas, e essas vidas vão impactar outras, as futuras gerações. Que Deus nos ajude, que Deus possa nos conduzir para impactar as vidas que estão ao nosso redor. Amém? Amém. Que Deus abençoe, que essa palavra possa falar profundamente no seu coração e possa produzir os frutos. Amém, glória a Deus. Obrigada, Carlinhos, né? Como falei no início, a turma que antes era visitante, hoje estão ao vivo. Eu vou pedir a Gleicinha para mostrar de novo a plateia. Olha aí a plateia, porque é um culto em casa, né? Nossa live, é em casa. Então, aí a plateia hoje, que são visitantes quando a gente está em Aurora, viu, gente? Para quem não sabe, TRW é aquele casal quando entra. Ela é a T e ele o W, viu? Certo? Então, hoje os visitantes de Fortaleza estão presentes, né? Estão aqui conosco, mas nós queremos agradecer, né? Tia Sol, mãe da Gleicinha, que está aqui também participando aí, né? Com a gente. Fabiano Barros, lá de Aurora, Deus abençoe. Daniela, casado com o nosso primo, muito obrigada, Dani. Viane e Elielza, olha, um dia nós vamos querer essa dupla aí também, né? Hoje a gente teve aqui Sandy Júnior. Gospel. Sandy Júnior Gospel. Isso. Mas a gente vai marcar um dia, certo? Viane. A Mara e Maraísa Gospel. Brincadeira à parte, né? Então, Vandinha também está conosco, né? Queria estar aqui presente, mas não deu. Deus abençoe também. Dona Socorro Torres, né? Lá de Aurora, o Senhor abençoe sua vida. Neidinha Torquato. Irmã Miriam é nossa cadeira cativa, né? Ela é aí crente online de Aurora, porque ela participa, sempre está conosco, né? Então, Marcos Alves, de Pernambuco, não sei se o Marquinhos está em Pernambuco, porque ele viaja muito, não sei bem onde é que está, né? Mas Deus abençoe. Leonardo Medeiros também sempre está conosco. Rosivânia e seu João Ivan, quando abrir as igrejas, nós queremos ver vocês lá, tá certo? Pessoalmente, muito obrigada. Dona Maria do Céu, Deus abençoe sua vida. Temos aqui Fulgêncio Antônio, muito obrigada. Leonardo Rodrigues. Antônio Henrique, estou lendo só os nomes como não são pessoas, né? São nossos visitantes, mas eu não conheço, então. Valdir Calixto, quero abrir aqui um parênteses, eu sei que Valdir participa sempre com a gente.
mas seu nome nunca saía ali na relação, né? Então, muito obrigada por estar conosco, Deus lhe abençoe. Alain Fernandes, Senhor abençoe sua vida. Cícera Nascimento, também eu acho que é de Aurora, se for quem eu estou pensando, né? O Irley, olha, bênção, muito obrigada. Graça Mota, eu acho que é a dona Graça, né? Estivemos juntos já hoje, muito obrigada. Jeane Belém, também de Aurora, Deus abençoe sua vida. Fábio Júnior, e tem uma sigla aqui, né? Que Fábio Júnior é FJR, que são as pessoas que entram aí no Insta, aí tem um endereço que a gente não sabe bem dizer, né? Mas nós queremos agradecer pela vida, a presença de cada um. Deixamos o convite já para quinta-feira estarem conosco, tá bom? E aí eu quero chamar aqui a Neném para orar encerrando. A Neném também ela é a Ritinha, né? Que ela sempre está presente. Ela quer não orar, Neném? O problema do ao vivo é não combinamos. Gente, são todas crentes, viu? Assim, não é porque elas não querem orar hoje. Pois vamos orar, tá certo? Amém, Manisa? Não, a gente ora acompanhando você. Manisa quer orar. Pronto, Não, é. vou aqui. Muito obrigada, nós vamos orar, tá certo? Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Jesus. Obrigada pela tua palavra, que o Senhor nos ajude Senhor. a realmente marcarmos gerações e marcarmos positivamente. Senhor, que as pessoas lembrarem de nós, elas também possam lembrar do Senhor, do amor que nós temos pelo Senhor, do apego ao Senhor, da nossa fidelidade, perseverança, Amém, que realmente elas possam lembrar de nós de forma positiva. Obrigada pela vida do Carlinhos, Sandrinha. Obrigada pela vida do Roberto e Cassiane também, por ceder o seu lar para esse culto essa noite. Obrigada pela vida das minhas irmãs, Senhor, da vida do Mateus, meu cunhado, por estar presente. A vida da Nízia, a vida do Fernando, Gleicinha, a Messinha, as crianças que estão lá. Nós te agradecemos, Senhor, e peço a Ti, pela igreja de Aurora, os nossos amados que estão todos reunidos, assistindo, participando. Peço a Ti ali, pelo sítio Barreiro Branco, pela vida da Mônica, Paizinho, que estão todos participando. Muito obrigada. Abençoe a vida deles, Senhor, e cada um que está conosco, aqueles que ainda vão estar assistindo, participando, que a tua bênção seja sobre a vida deles. Obrigada mais uma vez, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, e até aqui.